Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Sou o Walter Magalhães, CEO do grupo WGM, e hoje estaremos aqui convidando a nossa sócia e apresentadora ali da CB Dreams, uma startup voltada ali para o comércio do canabidiol. Então vou fazer o convite aqui para ela. Fim de ano, pessoal do marketing de recesso, e nós temos que estar. Vamos ver se ela vai conseguir entrar agora aqui na nossa live. Boa noite, Walter. Boa noite. E trazendo até um modelo diferente aí de live, né? O celular na horizontal, justamente para a gente poder aqui ter Sim, uma visibilidade e até aproveitar melhor aqui a nossa comunicação. Então, você que está nos assistindo, você vai ter que virar a câmera aí para poder estar ali por dentro dos conteúdos que nós aqui da CB Dreams vamos estar levando até você. Mas vamos lá, Juliana, me fala um pouco sobre você. bom, eu sou advogada, né? Essa é a minha primeira profissão. Comecei a descobrir a maconha como uma alternativa muito tranquila e muito viável para o tratamento das pessoas, para que faça diferença na vida das pessoas. Primeiro, eu observei isso num amigo meu que tem a mente extremamente agitada, e a única coisa que faz com que a mente dele dê uma baixada e uma acalmada é efetivamente a utilização da cannabis, né? Ou da maconha em si, como todo mundo conhece. Isso faz muita diferença para Juliana, ele. só, Ele consegue trabalhar, Juliana, enfim. apontando Diga. aqui uma colocação que você trouxe aí no vocabulário, sobre a maconha, né? Onde a gente percebe que há muito preconceito em relação ao cannabis medicinal, né? E ao diferencial aceito no mercado e aceito pelas pessoas em si. Grande parte das pessoas acreditam ali ainda, né, com aquela situação que a maconha e a cannabis não são efetivas no tratamento medicinal. Mas hoje, através dos estudos, hoje você vê a própria Anvisa liberando o acesso e a utilização do produto ali, né, do óleo, o óleo de cannabis, para tratamento. E como você hoje enxerga essas pessoas no sentido ali de elas estarem absorvendo essa mensagem hoje do mercado do cannabis, né, da maconha, em relação à área medicinal? Bom, primeiramente, assim, eu preciso dizer para você que antes de resolver trabalhar com a maconha, eu fui estudar. Então, assim, o mundo, ele abriu, ele se expandiu nesse sentido. Então, eu comecei a ver o quanto de preconceito que eu, Juliana, tinha em relação à planta. Porque a maconha ela é muito mais do que uma planta simplesmente para questão de medicação. Ela traz benefícios e isso são inúmeros estudos científicos comprovados. Ela vai trazer benefício para a ansiedade, ela vai trazer benefício para quem está com tratamento de câncer, na questão dos vômitos, para dor crônica, para dor de cabeça, para epilepsia, para pacientes com autismo. A gente tem benefícios da planta para pets, para bichos, para mamíferos, praticamente para qualquer ser vertebrado, porque nós temos um sistema que chama sistema endocannabinoide, que ele corresponde ao que a planta traz. Então é como se fosse uma luvinha que casasse. E isso tudo faz a regulamentação do nosso corpo, né? Ela vai trabalhar no homeostase, de regular aquilo que está ruim, ele vai tratar para poder melhorar. Então é por isso que ela serve para várias coisas, o efeito colateral muito baixo. E eu passei a minha vida toda aprendendo que a cannabis ou que a própria a maconha era algo era extremamente ruim, né? Então quando eu fui estudar para poder começar a trabalhar, eu vi que a coisa não era assim. O tanto de benefício que ela traz para a saúde das pessoas, em primeiro ponto, e vamos esclarecer que eu não estou aqui dizendo que porque eu vi que tem comprovação que ela traz benefício para a saúde, que eu estou dizendo assim, gente, olha só, vamos liberar geral e vai todo mundo sair usando a torta direita. Não, a gente está falando de Justamente. medicação. E como todo remédio, E ele precisa ser
acompanhado por um médico, tem efeito colateral, apesar dele ser muito menor do que os remédios, por exemplo, do que remédio para ansiedade normalmente que se passa, o efeito colateral comparado é infinitamente menor, mas ainda assim uma medicação. Você precisa de um profissional médico, você precisa ter acompanhamento. Não é porque eu descobri um mundo novo e o benefício que ela traz que significa que, olha só, todo mundo vai pegar e utilizar a torta e a direita e a seu bel prazer. Não, não é sobre isso. É sobre responsabilidade. E também percebi que as pessoas que utilizam da maconha, elas são extremamente recriminadas, são chamadas de lerdas, são chamadas que queimou o neurônio, o que já é comprovado cientificamente que não acontece, entre outras coisas. Então, assim, quem veio, a gente está se falando disso muito agora, mas anteriormente, quem precisava em termos de medicação, passou-se por todo um processo, inclusive de cometer crime para poder ter remédio para dar para sua criança, porque a gente tem todo esse movimento hoje, graças às mães de crianças com doenças gravíssimas que enfrentaram o sistema, que pediram na Anvisa, que eu posso dizer para você que infringiram legislação para que seu filho tivesse medicação e pudesse ter melhora. Criança que tinha convulsões várias por dia, não sei quantas por mês, passaram a ter uma, duas, com mais de 300 por mês. Então, assim, houve, e isso tudo não nos é ensinado. E não só sobre isso também, tá? A maconha, ela é uma planta que você utiliza ela na cadeia produtiva no todo. No todo. Ela pode ser considerada um superalimento, já existem estudos sobre isso, a quantidade de proteína que ela tem. A gente consegue utilizar a fibra dela para fazer roupa, para fazer tijolo, para fazer vedação na construção civil, enfim. Você utiliza ela para várias coisas. Ela é uma das plantas que você utilizando no solo, por exemplo, ela limpa o solo dos contaminantes. Então tem muita coisa nesse meio do caminho aí que nós não aprendemos porque nós apenas fomos ditos e aprendidos que ela era uma droga e abriria a porta para outras drogas. Só que não Na é bem verdade, assim, tá? A na verdade, planta já existe é muitas muito outras drogas no mundo, diferente. né? Até vamos colocar pernicidas, né? E que causam muito mais malefício. Mas a CB Dreams, Exatamente. para quem está entrando agora, a CB Dreams é uma startup que busca trazer uma democratização no cannabis medicinal. Então, através da plataforma da CB Dreams, o paciente tem acesso ali à consulta do médico, à análise por aquele especialista na área de saúde, onde vai analisar e verificar se há necessidade de prescrever ali o óleo de canabidiol para tratamento diante da dor daquele paciente. Em seguida, o paciente também vai ser direcionado para a área de produto ali do óleo, onde ele tem acesso através de fornecedores legalizados, liberados pela Anvisa, para poder estar comercializando aquele produto medicinal, mediante receita e autorizações. Tá? Pode continuar. Exatamente. E a ideia que a gente tem, que a gente percebe no dia a dia, a gente percebe a dificuldade que as pessoas têm de acesso a bons profissionais, de acesso a bons serviços, de acesso, inclusive, a bons produtos. Tá? Então, a ideia é que todo mundo encontre na CB aquilo que ela está precisando. E aí vai desde do profissional especializado para o seu caso em específico do médico, até o fornecedor do produto que vai fornecer aquele produto que foi receitado pelo seu médico, até o auxílio em questões jurídicas, auxílio se você vai importar medicação, porque precisa fazer um pedido, passa pela Anvisa, faz todo um cadastramento para quem tem dificuldade. A gente também está aqui para ajudar. A ideia é que todo mundo tenha acesso a informação de qualidade, a produto de qualidade e a serviço de qualidade, para que a gente possa trabalhar na melhora e principalmente na qualidade de vida das pessoas, porque tudo que eu tenho visto até agora é uma melhora de qualidade de vida gigantesca na vida das pessoas. Então, o nosso objetivo é sobre isso, é que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. Exatamente. E nós temos vale lembrar, né, que em vários países já é considerado ali um tratamento medicinal ali liberado para a população. No Brasil, nós estamos ali diante de várias liberações, algumas ainda restritas, mas você já consegue ali estar consumindo via paciente
o óleo para tratamento de doenças diante de uma análise médica. Então, você jamais vai se automedicar. Você tem que procurar ali um especialista na área de saúde, um médico na área de saúde. Na CBDRINS, nós reunimos ali vários especialistas nessa área para você estar verificando ali a quantidade certa de utilizar e assim estar recebendo os benefícios desse tratamento e não se automedicando e acabando ali trazendo algo maléfico, ruim para a sua vida. Mesmo porque, gente, a gente precisa pensar que a gente está falando em bem-estar e saúde, a gente precisa estar acompanhado por um bom profissional. Né? Se eu quero a melhora na minha alimentação, se eu quero me alimentar direito, eu vou procurar um nutricionista. Eu vou procurar um profissional para aquilo que eu preciso. E no caso da receita com o canabidiol, é necessário, não tem como você adquirir a medicação, você comprar a medicação se você não tem um médico. E você precisa de um médico que ele saiba como funciona o seu sistema endocannabinoide, tudo direitinho, um profissional especializado para ele poder prescrever e até mesmo para ele entender se é necessário ou não a entrada com aquela Exatamente, porque medicação. Porque não é necessariamente porque o médico prescreve que ele vai dizer que no seu caso em específico você vai usar medicação. Aí você precisa ter um médico da sua confiança, perfeitamente habilitado e capacitado para isso, para que você tenha o melhor resultado possível com a Juliana, medicação. e isso é muito bom enfatizar, até porque você tem que entender que todas as áreas médicas você vai ter profissionais formados em outras especialidades. Então, um Exatamente. médico, não quer dizer que todo médico tem formação e qualificação na área de psiquiatria ou na área de nutrição e assim vai indo. Pediatria. Não, o médico ele vai se especializar em certas áreas onde ele vê ali que é algo ligado ao interesse dele. Então, você tem que procurar médicos que tem essa qualificação, essa especialização voltado para o tratamento do canabidiol. Exatamente, mesmo porque, assim, o sistema endocannabinoide é algo muito novo dentro da medicina, tá? Existem faculdades de medicina que nem sequer ainda colocam o sistema endocannabinoide na sua grade para estudar. Isso aí você pode perguntar para qualquer profissional da área de saúde, não só da área de saúde, por exemplo. A gente teve na semana passada um bate-papo com a Júlia, que é veterinária, e ela estava explicando justamente sobre isso. A gente está falando de um sistema que ele está sendo descoberto e efetivamente estudado a partir dos anos de 1990 e lá vai uma bolinha para cá. Então é muito pouco tempo. Então, nem todo médico prescreve. Então, você precisa realmente procurar um profissional que entenda do assunto, para que você possa ser tratado da melhor forma possível, porque a gente está falando de uma medicação. Apesar de eu, Juliana, apesar de ser advogada, de tudo que eu tenho lido, eu entendo o grande benefício para a saúde que a medicação à base da cannabis traz em várias doenças, em vários aspectos. Eu consigo entender isso, mas eu não posso medicar ninguém. Eu entendo isso hoje porque eu fui ler da mesma forma que o médico também, para que entenda e para que ele possa dar o melhor tratamento para a sua dor, para aquilo que você está sentindo e para o seu bem-estar, para que você volte a ter sua qualidade de vida, tem que ser um profissional que saiba manejar a medicação, porque senão também não vai adiantar. E como a gente está falando de uma planta que existe uma série de preconceitos, as pessoas vão dizer assim: ah, não, eu tentei e não funcionou. E realmente vai ter gente que vai tentar a medicação e não vai ser para Isso, ela, como um remédio para dor de exatamente, cabeça, por exemplo. Tem gente que não vai se dar bem com paracetamol e vai se dar bem com a dipirona. exatamente. E por aí vai. A gente precisa lembrar disso. É um medicamento e você precisa estar acompanhado de um E vale profissional. lembrar, né, que todo esse processo aí foi analisado, pesquisado pelos órgãos hoje que estão liberando acesso via ali receita, como a Anvisa e outros órgãos, justamente para você ter acesso a algo seguro e não você se Sim, medicar com algo que não é liberado. Vale lembrar que a Anvisa, ela tem uma eficiência muito forte no mercado e ela é reconhecida internacionalmente ali pela forma rigorosa que ela aprova ali os medicamentos. Então, você não está ali entrando em algo que vai te prejudicar diante ali do seu organismo. Claro, seguindo a exatamente. orientação médica para não se prejudicar, tá? Exatamente. E vale lembrar também que, apesar de estarmos
A gente está num momento muito propício, a Anvisa está trabalhando numa regulamentação muito própria e específica para tratamentos e para medicações e para o canabidiol, né, para todos os derivados, na verdade, do que vão vir da maconha em termos de medicação. E a gente fala do canabidiol, do CBD e do THC porque são os mais conhecidos, mas existem inúmeros outros fitocannabinoides na planta que você pode Juliana, utilizar, tá? Então, a Anvisa está trabalhando para isso, para a regulamentação. E hoje a gente consegue, via receita médica, o seu médico receita, é autorizado você comprar. Existem associações que vendem o óleo e existe a possibilidade de você também importar o óleo. Então, você consegue ter acesso à medicação. E também lembrando que existem algumas farmacêuticas que já têm medicação específica de CBD à venda nas farmácias, que você também vai precisar de receita médica, para uma receita especial. Então, todo o seu processo, de qualquer maneira, ele precisa Juliana, passar pelo profissional. você já é da área jurídica, né? Então acho que você consegue estar trazendo para a gente um esclarecimento mais atualizado referente à liberação do canabidiol via meios medicinais. Como que tem sido essa última atualização? O que que ela diz? Como é que está esse andamento? O que acontece hoje? Primeiro se tínhamos uma discussão, tínhamos duas discussões muito importantes no judiciário brasileiro. Nós tivemos uma discussão sobre o porte para uso recreativo ou uso adulto, que o STF já decidiu. Nesse sentido, já está resolvida a questão, pelo menos para o usuário não é mais crime o porte exclusivamente da maconha, tá, gente? Não estou falando de outras drogas. E tem uma quantidade específica de até 40 gramas, uma quantidade de pés, de 6 pés de planta, mas isso também vai depender de todo o contexto. Não é porque significa que o STF determinou uma quantia em gramas e uma quantia em pé que não possa se ainda caracterizar o tráfico de drogas, E, tá? Vai depender da circunstância de como a coisa foi apreendida. Mas, a princípio, você usuário, você não vai ser preso porque você está portando até 40 gramas de maconha ou você tenha até 6 pés de planta na sua casa, escondido lá, tá bom? Então, teoricamente, basicamente é isso. Agora, quanto à questão medicinal, a gente teve agora, no final do ano, um julgamento recente no STJ, que ele é de extrema importância, porque nós tínhamos a Anvisa segurando a questão da regulamentação. Então, uma empresa entrou na justiça pedindo para poder fabricar questões medicinais. Então, chegou-se, aí caminhou da primeira instância, foi até o STJ, e o STJ fez uma audiência pública, que foi belíssima, que ele ouviu desde quem era a favor da regulamentação e até da legalização do uso adulto, até a quem não era. Tá? Então, aí a gente teve quem era contra, a gente teve a Anvisa, a gente teve o MAPA, a gente teve polícia, a gente teve uma coordenação nacional do sistema de segurança pública nesse sentido, teve médicos, especialistas, as associações, as crianças. Então, veio todo o contexto sobre essa questão medicinal. O que o STJ entendeu agora? Entendeu que é sim permitido a utilização da medicação e que a Anvisa tem um prazo para regulamentar, porque quem regulamenta a questão de entrada de medicação, como é que a medicação é feita, fabricada e etc. e tal, toda essa regulamentação fitossanitária, ela vem da Anvisa. Então, o STJ deu um prazo para a Anvisa de 6 meses, para a Anvisa apresentar a regulamentação para que se possa produzir aqui dentro do país a medicação. E isso, a Anvisa vai ter que conversar com o MAPA, porque a gente também vai ter, porque não é um trabalho, apesar da regulamentação para a medicação sair da Anvisa, mas eu entendo que é um trabalho muito maior, porque a gente também vai falar de plantio. E para falar de plantio, tem uma série de outras coisas que precisam ser vistas junto, questão de praga, questão de tratamento, cuidado do solo, como é que vai funcionar. E a gente está falando de uma planta que efetivamente ela tem compostos que são psicotrópicos, então tem que ter todo o cuidado no manejo. Então, tudo isso agora está na fase de regulamentação. Então, a gente está esperando o governo federal, através da Anvisa, junto com os outros órgãos. Aí eu entendo que vai entrar em MAPA, vai entrar em Embrapa, vai entrar todo mundo para que possa se fazer uma regulamentação, para que possa-se, de fato, fazer a fabricação e a produção da medicação aqui no país. E fique de maneira mais barata,
e mais acessível. Porque essa é a ideia. Porque hoje ainda é uma medicação Sim, cara. sim. Principalmente para quem não vai comprar de associação e vai comprar importado. Então, no importar na medicação ainda tem o trâmite de lá para cá. Às vezes ela para no aeroporto, aí você precisa saber o que está acontecendo, por que a medicação foi parada. Tem todo um transtorno. Então, não necessariamente importar medicação ela é a melhor solução, justamente por esses trâmites legais e burocráticos, porque a gente sabe que aí eles são demorados mesmo, e às vezes quem precisa da medicação, a E medicação está presa no lembrando, tá? aeroporto. Então, Só te interrompendo um minutinho, a CB Dreams é uma startup que ela auxilia também para quem está trazendo o produto via importação, como também na compra nacional ali relacionado ao óleo medicinal. Então, uma coisa interessante que você está falando do auxílio, né? Eu tive uma pessoa próxima que precisou da medicação e resolveu comprar importado, né? Não quis comprar de uma associação. E a pessoa que vendeu a medicação, e aí o que eu acho que é o nosso diferencial, você não deixa a mão da pessoa no meio do caminho. Essa medicação não chegava, eu falei, gente, tá errado, essa medicação já era para ter chegado. Não, o cara disse que tá tudo certo, porque demora 20 dias. Eu falei, não é para demorar. Eu falei, então me dá. Aí receberam um e-mail da empresa transportadora. Falei, me dá o e-mail. Aí me mandaram o e-mail, eu liguei na transportadora, perguntei o que estava acontecendo. Era simplesmente enviar uma nova receita para o aeroporto em Viracopos. Era só isso. E a pessoa que vendeu essa medicação importada deixou a família, o Deus dará, e a família esperando medicação. Aí eu falei, precisa disso, me manda a receita, mandei para lá, mandei no e-mail da transportadora, que encaminhou para o aeroporto. Isso a gente fez 2 horas da tarde, 5 horas da tarde a medicação estava sendo despachada então, para Brasília. Então, uma, é sobre você, a nossa ideia, e quando a CB surgiu, é sobre isso, é você auxiliar a pessoa desde o início até a entrega da medicação, para que ela tenha não, eu não vou te dizer a melhor experiência possível, porque não é sobre ter uma experiência, é sobre, para mim, Juliana, é sobre amparar a pessoa num momento difícil e ela ter certeza que ela vai ter alguém ali com ela até o final do caminho para poder e resolver o problema. agora trazendo um pouquinho da visão de empreendedora, como você se enxerga aí nesse mercado tão polêmico, não só trazendo a polêmica do próprio cannabis, né? Mas trazendo também a polêmica de uma mulher ali empreendendo num mercado inovador, num mercado, vamos colocar ainda, a ser explorado no mercado nacional brasileiro, e com muitas possibilidades, mas também com muitas barreiras ali de vários lados, desde preconceitos até áreas jurídicas. Olha, eu pensei nisso esses dias, porque a gente lançou a nossa primeira entrevista e uma pessoa muito próxima a mim eu mandei para ela poder verificar, para ela poder assistir, né, gente? Que a gente manda mesmo para todo mundo que a gente gosta, era a primeira e tudo. Então, quando eu mandei para essa pessoa, eu recebi um áudio e que a pessoa tentou ser de uma maneira fofa, gentil comigo. Ela nem sequer assistiu o vídeo do que se tratava. E aí eu entendi que nesse meio do caminho eu vou perder muita gente que eu gosto, porque não entende o, o propósito, porque associa, né, e a questão de preconceito, porque já acharam que eu passei a mexer com isso, que eu era usuária. Eu tive que desenhar, não, gente, eu não sou usuária. Eu não fumo, eu não uso, não tem nada a ver com Você, isso. Eu você vê vejo uma a solução maneira diante de uma dor no mercado como empreendedora, e ali você trouxe essa exatamente. plataforma justamente para democratizar e facilitar ali a transição entre o médico, o profissional, o paciente e o fornecedor do óleo de cannabis, né? Mesmo porque quem está doente, quem tem dor, tem Exatamente. pressa. Juliana, agradeço. Para quem não sabe, a Juliana é uma sócia do grupo WGM, minha sócia na CB Dreams. Hoje ela é responsável ali pela área jurídica, como também é a nossa apresentadora oficial, nossa blogueirinha ali na CB Dreams. E com muito esforço nós estamos ali desbravando nesse mercado bem polêmico. Eu nem vou abrir perguntas diante ali do nível de polêmicas que nós temos ali visto diante desse mercado do canabidiol, da maconha, como ela falou no verbo mais aberto,
mas que é um mercado ali sendo absorvido, liberado e de grande possibilidade de escalar no empreendedorismo, como também de trazer soluções diante das dores dos consumidores e pacientes que precisam desse produto. Juliana, Gente, deixo a última palavra para obrigada. você, para a gente finalizar. Eu agradeço a presença de vocês. Eu agradeço a todo mundo que está comigo nessa jornada, que tem sido desafiadora e tem sido incrível, né? Obrigada, Walter. Obrigada aos meninos também que estão com a gente nesse caminhar. E o que eu posso dizer para vocês, façam o que eu fiz. Estudem, leiam, pesquisem, porque quando vocês passarem a ler e a pesquisar, vocês vão entender que não é nada daquilo que nos foi ensinado a vida inteira sobre a planta. Ela é uma planta extremamente benéfica, ela tem um custo-benefício muito barato e ela é uma planta que é para ser de todo mundo. Então, vamos estudar, vamos tirar esse preconceito, porque tem muita gente que precisa dela como solução para a sua vida, solução para a sua melhora, para a sua qualidade de vida. E não só isso. E por uma questão de emprego também, se a gente for pensar na questão industrial, ela é fantástica, barata, fantástica, vai gerar emprego, vai mudar a vida de muita gente. Então, é nisso que eu acredito. Bora estudar e vamos tirar esses preconceitos existentes sobre uma planta que faz muito mais bem do que as pessoas imaginam. Tem uma frase muito importante que eu sigo, que é sobre a ignorância. Você entender sua ignorância é o princípio da sabedoria. Você entender que não conhece um assunto profundo é o princípio da sabedoria. Justamente você buscar o conhecimento sobre aquele assunto e se tornar mais sábio. Agradeço a todos. Uma boa noite, uma ótima sexta-feira. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau.